Jesus, amados irmãos, sou o irmão Adriano Rodrigues. Pai, Senhor, irmãos e irmã Amanda. Então, irmãos, esta noite venhamos falar da nossa viagem aí até a Igreja Santidade e Arrependimento em Belo Horizonte, né? A Igreja do Pastor Júlio César. E enfrentamos aí, irmãos, durante esse trajeto aí 654 quilômetros de moto para buscar a conhecer, né? Ver como que é pessoalmente a Igreja Santidade e Arrependimento. E passamos algumas pelejas no caminho, né? Mas Deus foi dando vitória, pois o diabo queria nos parar, né? Para que desistisse no meio do caminho. Derrubou nossas bolsas, o carro atropelou as bolsas, a outra bolsa queimou no escapamento, acabou queimando um outro sapato meu, junto com minhas capas. Verdade, Deus colocou a mão para livrar nossas coisas. Teve livramento de Deus, irmãos. Nossa Bíblia estava na bolsa, onde o escapamento queimou. Estava também o sapato social do meu marido e Deus colocou a mão, não deixou queimar. Olha que bênção. Glória a Deus. Foi impressionante, porque tudo que estava próximo acabou derretendo e queimando. Menos o sapato social e a Bíblia, né? Que estava junto. Graças a Deus. Aí já foi 2 livramentos, né? Poderíamos ter chegado na igreja com as Bíblias queimadas, com as páginas derretidas, mas não, Deus colocou a mão e o sol que estragou mesmo foi o sapato dele e a capa de chuva. Então, a gente pode comprar de novo agora a Bíblia, meus irmãos. É complicado. E quando a gente chegou na igreja, graças a Deus, fomos super bem recebidos. Todos da igreja são um amor de pessoa, pastor Júlio, os cooperadores, irmãos, pastor Kleber, né, as irmãs. Nossa, eu me senti em casa. Foi uma bênção, meus irmãos. Vale muito a pena, viu? Sim, foi bem distante, passamos alguns apertos na pista, né? Pois é muito longe, dói bastante o corpo, né? Cansa. A coluna fadiga um pouquinho, porque de moto, né? De moto já é um pouquinho mais puxado, mas Deus foi sustentando. E a gente estava com uma vontade imensa de chegar naquela igreja e poder sentir a presença, né? Porque a gente acompanha bastante pelas lives, pelo YouTube, mas pessoalmente é totalmente outro mundo, é outra realidade lá. Porque o amor que tem entre os irmãos, a comunhão, a paz que tem aquela igreja, irmãos, não se acha em outro lugar ultimamente, né? Porque a maioria das igrejas estão cegas, estão corrompidas pelo pecado, pela ganância, pela luxúria. E lá são pessoas humildes de coração, onde eles te acolhem se você não precisa, mesmo se você não precisa, eles vão te acolher do mesmo jeito, vai te transmitir um carinho, vai te transmitir amor, tem um sentimento, né, na verdade. E a gente chegou lá nos cultos, né? A presença de Deus é imensa lá dentro daquele lugar. Porque a palavra diz, onde tem 1 ou 2 reunidos falando no nome dele, ele se faz presente, né? Lá são muitos irmãos falando a mesma linguagem. Glória a Deus. Do amor de Cristo. Prega sempre a verdade, sem massagem, meus irmãos. É isso que é primordial na palavra de Deus, para pregar o Evangelho. E os irmãos foram curados, muitas irmãs foram curadas, Deus operou tranquilamente. Teve sinais de maravilha dentro da igreja, foi uma bênção, meus irmãos. Os 3 dias que fomos feitos, teve milagre atrás de milagre, Deus operou demais. E esse testemunho que a gente está contando, meus irmãos, é para edificar, né? Isso mesmo, então também está contando um pouquinho do que aconteceu, né? Nessa ida, nessa viagem. Os irmãos, através do nosso testemunho, de conseguir de moto quase 600 quilômetros, né? Difícil, mas foi uma peleja que valeu a pena, né? E não há vitória sem luta, na verdade. Então, cada quilômetro que a gente passou ali naquela viagem
ela glorificando. Valeu a pena, meus irmãos. Mesmo que a bolsa tenha caído, o carro passou por cima da mochila, não tem problema, porque o importante nós conseguimos estar lá em comunhão com os irmãos, e dar um abraço nas irmãs, na irmã Camila, meus irmãos. Estava lá o irmão Vitor também, servo de Deus. Todos os irmãos lá são abençoados e eu peço encarecidamente que os irmãos continuem acompanhando o canal. Quanto mais vocês acompanham mais, o pastor do Senhor vai ensinando, vai estar testemunhando também muitos milagres. Então vale muito a pena, meus irmãos. Não percam todas as lives, entrem mesmo, curtam, compartilhem, porque assim Deus vai operando cada vez mais na vida de cada um. Sim, irmãos. Glória a Deus. Dentro daquele lugar, nós tivemos o privilégio de contemplar os milagres, as maravilhas acontecendo, né? Teve libertações, teve demônios querendo ceifar as almas, teve os ensinos na escola bíblica dominical que a gente foi, né? No domingo, pela manhã. Foi tremendo, Deus operou um milagre lá também, teve libertação naquele momento. E no culto anterior a gente pôde presenciar, irmãos, pessoas de bom coração ainda que existe, né? Ainda tem neste mundo, né? Graças a Deus. Entrou um irmão de outro ministério lá no término do culto. Ele procurou o pastor Kleber, né? E naquele momento que estava encerrando o culto, o pastor chamou a gente para estar apresentando e tal, né? E na segunda-feira a gente voltaríamos embora para a nossa cidade aqui em São Vicente. E naquele momento começou a entrar o irmão com diversas cestas básicas. Glória a Deus, foi tremendo, irmãos. Para poder abençoar a obra de Deus. E naquele momento todos foram pegos de surpresa, né? Até o mesmo pastor Júlio foi pego de surpresa, porque não esperava. Ele falou que já tinha orado pela manhã, tanto é que tinha um outro irmão que estava precisando de uma cesta básica, porém não pôde contemplar naquele momento, pois chegou depois, né? E a gente pôde presenciar essas maravilhas que Deus prepara, né? É lindo, meus irmãos, é muito lindo. Deus opera demais nesse dia, que glória. Aleluia. E naquele lugar, irmãos, quando é a palavra, nada podemos contra a verdade, né? Senão a verdade, né? E Deus fala tremendamente com os irmãos a todo tempo naquele lugar. Porque a verdade é pregada, é ensinado aos irmãos a se santificar, se arrepender, buscar o reino dos céus. Aprendemos muito, meus irmãos, na escola dominical. Tremendo, viu? Vale muito a pena, meus irmãos, acordar cedinho, para estar acompanhando com a Bíblia aberta, viu, meus irmãos? Louvando e adorando ao Senhor. Com júbilo, né? Alegria. Aleluia. E a presença de Deus é tão forte naquele lugar que dava quase meia-noite e os irmãos não queriam mais ir embora, não queriam ficar lá o tempo todo. Não dá vontade de ir embora, é incrível. Na 10h30, 11h30 e Deus operando milagres e maravilhas. Mas a presença de Deus, meus irmãos, oh glória a Jesus, aleluia, como é bom, meu Deus, como é bom. Muito, muito bom a presença de Deus, sentirmos. Isso ajuda a edificar a nossa fé. Pois neste mundo que muitos irmãos estão desacreditados, que ainda há homens de Deus, ainda há irmãos. Assim como Ló foi o único que ainda tinha a presença de Deus, que se reverenciava ao Deus Altíssimo, naquela cidade de Sodoma e Gomorra, onde foi destruída, né? Assim nessa terra ainda existe, mesmo em meio a tanta perdição, tanta cegueira de Satanás, né, que está cegando os irmãos, a cada vez mais levar as almas ao abismo, né? Ainda há homens de Deus nessa terra. E foi glorioso esses 4 dias que a gente teve lá em Belo Horizonte, né? E buscando a presença de Deus na igreja também, constantemente. E foi muito triste, irmãos, quando tivemos que voltar embora, né? Pois as minhas férias no trabalho tá para acabar também. E tivemos que voltar para casa, né? Já não vemos a hora de ir de novo, sabiam? E assim, tá difícil de achar a igreja que realmente se preocupa com os irmãos,
realmente sente o amor pelas almas, né? Pois hoje em dia é raro de se achar pastor que zela pela alma, pois as ovelhas se perdem do caminho e nem tão pouco os pastores sentem falta, se preocupam, né? Em estar indo buscar, saber o que aconteceu, se aquelas pessoas precisam de ajuda, por exemplo, a gente congregava, orar por elas. Congregávamos numa igreja de Porta Larga, aqui no bairro, né? Aí quando a gente foi conhecendo a verdade através do canal do pastor Júlio César e fomos se consagrando, se separando do mundo, a gente foi enxergando, né, o que a gente não conseguia enxergar. É aquilo que eu já falei no meu testemunho. A escama da cegueira, ela cai do olho quando você começa a pedir para o Espírito Santo te mostrar os pecados em oculto, né? Então, quando a gente foi entendendo, meus irmãos, o mundo espiritual, a gente saiu dessa igreja Porta Larga. Porque lá não tinha Jesus Cristo, lá não tinha o Espírito Santo. Era muita bagunça, aí o pastor confundia isso como batismo do Espírito Santo. Na verdade, o batismo, ele é quando o cristão ele se arrepende e ele é convencido através do Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro batismo, meus irmãos. Ainda mesmo que as igrejas se dizem estar bem próximas da doutrina, o homem é falho, né? Ele precisa falhar a qualquer momento. Então, irmãos, pedimos aos irmãos que, independente da igreja que esteja, que fique vigilante, se não está te agradando, te fazendo bem, pede direção para Deus, que Ele vai te guiar até uma igreja que te faça um pouco melhor, né? Até mesmo melhor. E fique vigilante, irmãos, para que o pecado das igrejas não venha te corromper também, né? Corromper o coração. E a gente está fazendo esse testemunho não para exaltação do pastor Júlio César como pessoa. Estamos exaltando o Espírito Santo de Deus que habita naquele lugar. Porque lá tem homens de bom coração. O pastor Kleber, um homem reto, humilde também. As irmãs doutrinadas, seguindo as escrituras da Bíblia. Todas elas. Os irmãos também se consagrando constantemente, buscando a face do Senhor. Até as crianças, né? Até as crianças expulsando o demônio aí. De uma maneira tão bonita. Como presenciaram aí numa live aí, se não me engano foi no sábado, retrasado, passado, né? Onde as criancinhas expulsaram o demônio de um jovem que entrou lá na igreja também. Tremendo. Deus agiu poderosamente, né? E é isso, irmãos. Queremos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concedeu, né? De poder estar presenciando aqueles homens que buscam a face do Senhor. E isso edifica a nossa fé também, né? Pois cremos ainda que há esperança na terra, né? Amém? Amém. Deus abençoe os vossos corações. Fiquem todos na gloriosa e a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Paz. Glória a Deus.